Olá, meus queridos irmãos e amigos, mais uma vez estamos juntos diante da palavra do Senhor. Nós continuamos falando sobre o coração de Deus, baseado em João capítulo 3, versículo 16. Gostaria que nós repetíssemos mais uma vez juntos. Se você não aprender muita coisa daquilo que estamos sendo ou daquilo que está sendo ensinado, mas você conseguir decorar esse versículo, você já fez uma grande coisa. Se você procurar guardar o que está nesse versículo e entender o que está nesse versículo, você já será muito bem-aventurado, portanto, aprendeu uma grande lição. Vamos ler então? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sempre sou grato a Deus por saber que você está nos acompanhando, que você está nos assistindo através das mensagens gravadas. Quero agradecer a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus por esse tempo, quando estamos aqui diante dele, ainda aqui prestando esse culto de adoração e louvor a ele, diante da palavra dele escrita. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo momentos difíceis da nossa vida, porém, nós temos certeza de uma coisa: todas as coisas são possíveis a Deus e todas as coisas são possíveis para aqueles que amam a Deus. Portanto, nós vamos orar mais uma vez pedindo a graça do Senhor para a mensagem que vamos ouvir a partir de agora. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós agradecemos pelo teu grande e imenso amor demonstrado para conosco na pessoa do teu Filho amado Jesus. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos diante da tua palavra para mais uma mensagem. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja distribuindo e aplicando a tua palavra aos nossos corações de acordo às nossas necessidades. Abençoa as famílias, as pessoas de modo individual que têm participado, têm assistido, têm compartilhado, ó Deus, a tua palavra pregada através deste canal. Oramos com gratidão no nosso coração por tudo no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Desta vez eu quero estar ainda no livro de Lucas, capítulo 23, falando sobre o seguinte tema: o coração de Deus é assim. Ele ama e perdoa até aquele que está condenado à morte. Nós temos no capítulo 23 de Lucas uma história que, por assim dizer, é a nossa história, porque fala da crucificação de Jesus. Nós falamos na mensagem anterior sobre os inimigos declarados de Jesus no momento da sua crucificação. E dentro do assunto nós vimos ali que ele estava cravado na cruz do centro e ou seja, de um lado e de outro estavam dois grandes malfeitores, que por justiça também foram cravados na cruz, se bem que Jesus não foi por justiça própria, ou seja, por ato pecaminoso da sua parte, mas os dois que estavam ali, era justo eles estarem por causa dos seus pecados. E nós vamos ver hoje um desses pecadores, qual foi a reação dele diante daquele quadro crucial do Senhor Jesus. Eu quero ler o versículo 41 do capítulo 23 de Lucas para entendermos o que estava acontecendo. Está falando ele, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Esta é uma declaração feita por um dos malfeitores que estavam, por sinal, ao lado direito de Jesus. Enquanto um blasfemava de Jesus, escarnecia de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, desce da cruz e salva a nós também. O outro dizia: não temes a Deus estando no mesmo estado? E ele completa dizendo o seguinte, ou seja, na mesma condenação, e ele termina a palavra ou a fala dele dizendo: nós, na verdade,
porque os nossos atos mereciam isto. Nós estamos aqui porque nós merecíamos. Nós somos pecadores, nós somos ladrões, nós somos malfeitores, somos baderneiros. Porém, este justo, ele estava falando de Jesus, porém este justo, nem o mal ele fez. Olha que este homem, neste momento, ele reconhecia a deidade de Jesus. Ele reconhecia a santidade de Jesus. Ele reconheceu a inocência de Jesus. Ele diz, nem o mal ele fez. Ele tinha razão, porque Lucas também escreveu o livro de Atos e ele disse em um certo lugar na sua escrita que Jesus, o Filho de Deus, ungido por Deus, ele andou por toda parte, fazendo bem a todos, até libertando as pessoas da prisão de Satanás. Portanto, Jesus teve um ministério nesse mundo incomparável, que ninguém jamais foi capaz de fazer, jamais será capaz de fazer, porque Jesus veio exatamente para isto. Naquele momento, aquele homem reconhecia Jesus como sendo Filho de Deus e aquele que não merecia, na verdade, estar naquela posição, estar naquele lugar. O texto ainda nos mostra algumas partes interessantes e eu quero ler a partir do versículo 42 até o 43 o que aconteceu aqui. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha o que aconteceu neste momento no coração deste homem que estava cravado ao lado de Jesus numa cruz. Ele não apenas reconheceu Jesus como o Filho de Deus, inocente, inculpável, e que a sua crucificação era injusta, porque Jesus não merecia aquilo, mas também ele apela para Jesus dizendo, Senhor Jesus, me chama a atenção aqui quando ele chama Jesus de Senhor, dono, proprietário, aquele que tem a preeminência. E ele estava chamando Jesus de Senhor dele, Senhor Jesus. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Observa que enquanto os inimigos escarneciam, zombavam dele, este homem lhe chamava de Senhor. Ele estava abrindo o seu coração. Ele estava, na verdade, fazendo uma declaração verbal daquilo que estava no seu coração. Aquilo que disse Jesus, a boca fala do que está no coração. Enquanto os inimigos de Jesus declaravam ódio, raiva, aversão a Jesus, a inimizade que eles tinham de Deus, este, por sua vez, abria a sua boca e representava o que estava no seu coração. Ele reconhecia Jesus como Senhor. Ele reconhecia Jesus como Filho de Deus. E ele diz, Senhor, lembra-te de mim. Quando vieres no teu reino, pelo menos, Senhor, traz à memória que eu estive tão perto de ti. Aquele homem sabia que a partir daquele momento não demoraria muito tempo. Haveria ali uma separação eterna entre ele e o Senhor Jesus. Ele sabia que Jesus voltaria para o Pai, voltaria para o reino de Deus, voltaria para a sua própria glória, mas ele entraria no mundo das trevas. Ele iria para o suplício da alma. Na verdade, ele iria para o inferno. Ele estava separado de Deus até naquele momento. Tão perto do reino, mas ele estava sem salvação. Tão perto do Salvador, porém sem a salvação. Tão perto do Filho de Deus, porém tão distante do reino dele. Mas naquele momento, ele abre o seu coração, ele declara o desejo do seu coração. Senhor Jesus, numa breve oração, em poucas palavras, ele declara para Deus o que estava no seu coração. E Jesus estava observando, Jesus estava percebendo, Jesus estava ouvindo a sua oração.
E a Bíblia diz que tudo que pedirmos a Deus em nome de Jesus, Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele nos responde. E ele disse: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Pelo menos traz à memória, Senhor, este momento horrível da nossa vida. Ele queria receber pelo menos alívio do sofrimento para o lugar para onde ele iria depois de morto, só em saber que Jesus estava lembrando dele. Mas ele foi surpreendido naquele momento, quando Jesus declara em palavras claras, no versículo 43, e disse Jesus, o que vale dizer, Jesus respondeu àquele homem dizendo: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que maravilha! Naquele momento ele ouviu aquilo que ele jamais esperava ouvir da parte de Jesus. Tu vais comigo para o paraíso. Nós iremos juntos. Nós estaremos indo para o Pai. Estaremos na glória juntos. Nós estaremos para sempre vivendo na glória. E ele disse: hoje mesmo, olha, Jesus não poderia deixar para salvar aquele homem amanhã, porque amanhã seria tarde demais. O amanhã já não pertencia mais nem a Jesus, nem tampouco àquele homem. Jesus, como homem, ele não poderia projetar o amanhã, mas ele poderia fazer muito bem o aqui e agora, o hoje, porque era naquele momento, era naquela hora que aquele homem estava decidindo. Jesus não pode deixar para salvar amanhã aqueles que decidem hoje, aqueles que decidem agora. Paulo escreveu aos Coríntios: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Este é o momento, este foi o momento para este homem, também é o momento para você, é o momento para nós. Ele salva e perdoa até aqueles que estão condenados à morte. Foi assim. Aquele homem fez o que Paulo escreveu aos Romanos, aquilo que todos nós devemos fazer. Se você ainda não fez, deve fazer agora. O que está escrito em Romanos 10, verso 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, aquele homem fez, Senhor Jesus. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos ou dentre os mortos, então a salvação será sua. Você então será salvo imediatamente, no momento que você confessa, crê com o coração e confessa com a boca. O verso 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aquele homem fez isto. Ele creu com o coração, ele confessou com a boca. O verso 11 termina dizendo o seguinte: porque a Escritura diz, a palavra diz, todo aquele que nele crê não será confundido. E tem mais uma coisa interessante no verso 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos os que o invocam. Não há diferença. Jesus é Senhor de todos. É lamentável que nem todos submetem ao senhorio de Jesus, como aquele homem fez. Faça isto agora e você experimentará o mesmo que aquele homem experimentou, a certeza absoluta de que estaria com Jesus a partir do momento da morte. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Espero que você tenha entendido, que essa palavra possa te ajudar. Se você ainda não tomou uma decisão, que possa entender que o momento é agora, a hora é esta, este é o momento oportuno. Jesus não está na cruz, mas ele está na glória, intercedendo por você, esperando sua decisão. Abra o seu coração, receba-o como seu Senhor e Salvador e terá certeza
de vida eterna com Cristo Jesus.